Olá! Hoje nós vamos conversar com a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Maringá. Vereadora, qual a sua expectativa em relação a essa sua primeira experiência no Legislativo? Bem, eu sempre trabalhei na Universidade Estadual de Maringá durante 33 anos com as políticas públicas, né? Então, o meu mandato agora, ele está muito dirigido para a implementação das políticas públicas, porque eu acho que num Estado democrático de direito, né, como é hoje o Brasil, né, a gente tem uma Constituição extraordinária que realmente garante, né, os direitos das pessoas. Todavia, para que isso aconteça, nós precisamos, no nível municipal, né, transformar uma série de diretrizes, uma série de princípios que estão lá na Constituição em lei aqui no nosso município. Então, a minha principal expectativa, né, com relação à minha atuação aqui no Legislativo é exatamente contribuir muito para que o nosso Estado democrático de direito se efetive, para que a justiça, a igualdade, a função social da propriedade, os direitos sociais sejam efetivados no nosso país. A senhora falou em relação, né, ao seu trabalho na Universidade Estadual de Maringá, principalmente, entendo, no Observatório das Metrópoles, né? Como é que esse trabalho contribuiu para que a senhora pudesse chegar aqui, né, neste primeiro mandato e trabalhar para a implementação dessas políticas? Bem, eu diria que a universidade ela sempre tem um papel social muito importante, né, para o local onde ela está, para a região de abrangência dela. E, nesse sentido, o núcleo de pesquisa, que é o Observatório das Metrópoles da região metropolitana de Maringá, cumpre à risca esse objetivo, cumpre à risca essa função. Por quê? Porque a gente acaba agregando um conjunto de pesquisadores, que são também professores, que são estudantes, que são servidores da universidade, a gente agrega ao núcleo com o objetivo de fazer pesquisa, sim, né, porque é nosso trabalho principal de ponta é a pesquisa diagnóstica, a pesquisa densa de qualidade. Todavia, é uma pesquisa que, inclusive, assim, segundo, na verdade, a vocação do Observatório das Metrópoles, é uma pesquisa que deve servir à comunidade, cujos resultados tem necessariamente que subsidiar as políticas públicas, subsidiar, portanto, as gestões públicas, subsidiar os movimentos sociais, a sociedade civil, enfim, né? São informações, são dados, são diagnósticos, são análises que precisam contribuir exatamente para a gente construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma cidade efetivamente para as pessoas, né? Porque a cidade ela não pode ser um território destinado, por exemplo, à especulação imobiliária, como aconteceu muito antes da Constituição de 88. A cidade crescia para atender os interesses de valorização imobiliária, de especulação. A qualidade de vida para as pessoas não estava assegurada, hoje não. Então, o Observatório das Metrópoles contribui exatamente para a gente construir uma sociedade em que as pessoas sejam atendidas nas suas necessidades, em que as pessoas possam participar democraticamente das decisões. E, nesse sentido, né, eu diria que essa minha atuação de uma vida, né, trabalhando junto à Universidade Estadual de Maringá me prepara muito para eu dar continuidade a esse trabalho e atuar aqui como vereadora. Como foi a sua trajetória para chegar a ser candidata a vereadora? Né? Você já participava da política? Como é que foi essa construção para chegar a este mandato? Eu posso dizer com certeza que eu não caí de paraquedas, que eu não fui ungida pela internet, que eu não fui inventada, mas que efetivamente
O meu momento que eu estou vivendo como legisladora, como vereadora, eu diria que é o ápice exatamente da minha trajetória profissional. E como que eu participei antes, né? Eu sempre fiz parte, por exemplo, de conselhos gestores, né? Eu estive durante bastante tempo no Conselho de Desenvolvimento Urbano, né, que se chama Conselho de Gestão e Planejamento de Maringá. Eu ainda faço parte do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social. Eu estive por bastante tempo também no Conselho Estadual das Cidades. Eu venho acompanhando, né, o conjunto de vários movimentos da sociedade, participando de lutas, inclusive junto desses movimentos identitários de mulheres, movimentos étnicos, movimentos sociais, né, de várias ordens, movimentos de moradia. Estive muito à frente sempre nos movimentos sindicais, né, porque nós, como servidores públicos, estamos assistindo há muitos anos o desmonte do Estado, né, o desmonte dos direitos trabalhistas, o desmonte do futuro das pessoas. E, nesse sentido, né, os servidores públicos vêm cumprindo um papel importante, tentando mostrar para a sociedade que essa balela de Estado mínimo não serve aos interesses de uma sociedade desigual, empobrecida como essa em que a gente vive. Ao contrário, quem é que tem recursos para comprar serviço privado de saúde? Quem é que tem recurso para comprar serviço privado de educação? Ou seja, o empobrecimento da nossa população, a desigualdade, que é hoje uma das maiores desigualdades do mundo, ou seja, a diferença entre o mais rico e o mais pobre é tão grande que não há por que a população empobrecida defender Estado mínimo, defender o fim dos servidores públicos, o fim do Estado, o encolhimento dos parlamentos. Isso é um tiro no pé. E como servidora pública, eu sempre fiz essa luta, tentei mostrar para as pessoas, junto das minhas entidades sindicais, junto lá do Sintemar, né, apoiando o trabalho da APP Sindicato, apoiando o trabalho do Sismar, dos servidores aqui municipais, no sentido exatamente de garantir qualidade, garantir um trabalho com dignidade, com os direitos assegurados, para que o melhor serviço possível seja oferecido à nossa população. É o mínimo que a população merece. Serviços públicos de qualidade, um Estado forte e ativo, para que a gente não seja dominado por um mercado que é sempre hostil ao trabalhador. O mercado não está aqui para promover função social, não está aqui para promover solidariedade, está unicamente em busca de lucro. E, nesse sentido, é muito importante que a gente consolide um Estado forte, um conjunto de serviços públicos fortes e de qualidade. E, por isso, a minha luta, né, sempre foi muito constante junto a esses movimentos trabalhistas todos. Você também participou do movimento por mais mulheres na política, né? A Câmara de Maringá, na última legislatura, não tinha nenhuma vereadora. Nesta legislatura, temos 2. E você participou desse movimento. Qual a importância deste movimento para que possamos ter mais mulheres nessa luta e ocupando esse espaço que também é nosso? É muito importante porque a política é um espaço majoritariamente masculino, né? Infelizmente, a gente vê ocupando os espaços de poder, seja na iniciativa privada, os espaços de decisão, seja na iniciativa no mundo público, né? A gente vê tudo sendo ocupado por homens. Eu fico muito espantada, por exemplo, quando eu vejo o conjunto dos secretários de Estado do senhor governador Ratinho. Só tem homens, é uma frente de homens secretários que chega a doer aos olhos. Aqui também a gente assistia, né, os 15 vereadores homens. Isso depõe contra uma cidade como a nossa. Maringá é uma cidade cujos indicadores são muito positivos, né? A gente tem aqui em Maringá
muitos exemplos para o Brasil, mas certamente o legislativo passado não era um exemplo para o Brasil e ainda não é. Por quê? Nós não temos a representatividade da sociedade aqui, né? Porque nós somos 52% de mulheres aqui em Maringá, nós somos 54% de eleitoras, do conjunto de todos os eleitores, 54% são mulheres. E, no entanto, nós temos ainda apenas 2 mulheres, né? É muito pouca representatividade e, nesse sentido, o movimento Mais Mulheres no Poder surgiu exatamente com esse objetivo, alçar as mulheres a espaços de poder e de decisão. A política é um caminho para a gente chegar a isso. E aí a política, ela também é a política eleitoral, mas a política nós fazemos o tempo inteiro. Importantíssimo que as mulheres participem. Quando nós vamos ter uma mulher como presidente da Associação Comercial de Maringá? É um campo, o campo do comércio e do serviço é um campo muito ocupado pelas mulheres. No entanto, as mulheres aqui nunca tiveram a presidência da sua associação. Quando que nós vamos ter paridade? Porque o que nós desejamos é paridade, ou seja, a igualdade de presença de mulheres e homens em todos os espaços. Não é uma luta, uma guerra aqui para tirar os homens, não é isso. Então, nós queremos assegurar de fato que as mulheres estejam presentes. O movimento Mais Mulheres no Poder agregou de forma suprapartidária, um conjunto de, ainda hoje, nós temos 85 mulheres que foram candidatas a vereadora, de 18 siglas partidárias, e que estão fazendo a luta para compor, aí sim o movimento Mais Mulheres no Poder visa compor os legislativos. Então, nós estamos na luta para conquistar bancadas de mulheres nos legislativos. De que forma? O movimento serviu, então, para a gente assegurar, nós tínhamos três ações que nós desenvolvemos. A gente buscou assegurar proteção, uma rede de proteção para as mulheres, porque como se trata de um mundo extremamente masculino e machista, as mulheres sofrem assédio de todo tipo no mundo da política, assim como no mundo empresarial, assim como em todos os lugares. Mas nós, então, criamos uma rede de proteção, fizemos uma parceria com a OAB, que aqui em Maringá, a OAB, a seção regional de Maringá, ela é, inclusive, presidida por uma mulher, doutora Ana Cláudia Bandeira, e nós fizemos uma parceria com a OAB, e a OAB garantiu proteção real ao nosso processo de pré-campanha e de campanha. Nós também construímos o movimento para que a gente conseguisse dar visibilidade às mulheres, porque as mulheres têm muito menor visibilidade, elas não estão ocupando cargos de primeiro e segundo escalão, elas não estão nas chefias e presidências e coordenações das empresas privadas, então elas têm menor visibilidade que os homens. Os homens estão a todo momento na mídia, os homens estão a todo momento expostos, estão conseguindo fazer atuação na sociedade, as mulheres não. Então, o objetivo também era dar visibilidade às mulheres durante a pré-campanha e a campanha, e principalmente a gente buscava transformar Maringá num território livre de candidaturas fictícias, aquelas chamadas candidaturas laranja. Porque, assim, as mulheres que vieram para o movimento eram efetivamente candidatas, de verdade. E nesse sentido, eu creio que a gente fez um avanço, sim, talvez não alcançado ainda neste mandato, porque, o que eu estou dizendo, do conjunto de 85 candidatas, apenas eu fui eleita, que estava no movimento Mais Mulheres no Poder. Mas nós temos várias suplentes, que também fizeram uma performance eleitoral muito boa, e nós esperamos que daqui até as próximas eleições a gente, de fato, amplie essa participação, o movimento contribua para que a gente eleja, quem sabe, de fato, uma bancada aí paritária, igualitária, em que tenhamos homens e mulheres ocupando essas cadeiras. Bom, vereadora, vamos agora falar um pouquinho, falamos, das suas atuações, mas um pouquinho mais sobre a Ana Lúcia em seus momentos
Como pessoa comum, o seu lazer, o seu trabalho, né, a sua atuação fora desse mundo da política partidária, o que você gosta de fazer nesses momentos? Eu sou uma pessoa, né, absolutamente comum, né, como a maioria da nossa população, e eu faço o que a vida, né, vai nos oferecendo. Nesse momento de pandemia aí está bem complicado, porque, por exemplo, eu gosto de cinema, né, a gente não tem conseguido mais ir assistir um filme. Eu gosto muito de viajar, né, viagens, nem que for pequenas viagens, assim, eu gosto muito de fazê-las. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, é ficar na minha casa. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de cozinhar. Dos serviços domésticos, o único que de fato eu gosto é cozinhar, né? E isso me distrai muito, me dá muita alegria. Eu gosto de cuidar, né, da minha família, cuidar dos gatos, né? Acabei de perder um cachorro que estava há muitos anos comigo, o Peter, e é muito triste, mas enfim, é muito gostoso você ter esse ambiente doméstico, que você possa cuidar dele, estar presente, né? Eu sempre tive o privilégio, né, inclusive de ter uma profissão que me possibilitou, né, participar bastante da minha vida doméstica, da minha vida familiar, e enfim, uma pessoa absolutamente normal, né, que está aí tentando construir o melhor ambiente nos espaços onde eu estiver, né? E o melhor ambiente é aquele em que as pessoas que estejam à sua volta estejam bem, estejam saudáveis, estejam felizes. Tá certo, vereadora. Muito obrigada pela sua participação e desejo que você consiga fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e consiga atingir os objetivos que a trouxeram aqui para o Legislativo. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentá-los, né, por essa iniciativa, acho muito importante, assim como também reitero aqui o cumprimento, né, a forma como vocês têm feito a cobertura, tanto no início da sessão, aqui todas as 2 vezes por semana, quanto ao final. Acho importante isso e gostaria de parabenizar, né, a assessoria de comunicação. Muito obrigada, vereadora. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.